Olá, Márcia. Olá, todo mundo. Tudo bem? Como que vocês estão? Bom, depois de um longo inverno, sem vídeo nenhum, a gente vai voltar e eu vou tentar fazer pelo menos três hoje, que são muito importantes por conta de aulas que eu acabei de ter. O primeiro vai para Márcia. E Márcia, perceba que você comete um erro que é bem recorrente, assim, que é a confusão entre final e end. Você não está sozinha, esse erro é muito comum entre nós brasileiros. E não é porque a gente é burro, é porque a gente não faz distinção muito entre o que é final e o que é fim. Experimenta sair na rua e perguntar qual que é a diferença de fim e final. A pessoa vai olhar para sua cara e talvez ela não saiba responder. E a gente troca um pelo outro e a gente fala como todo mundo fala. Então a gente não tem que ficar se vigiando na hora de falar se a gente está usando fim ou final, tanto faz. Mas, por natureza, essas palavras são diferentes e em inglês vai dar muita diferença, então a gente precisa ter consciência disso. Eu não vou ficar entrando aqui em detalhes, eu não vou me aprofundar nos paranauês do que é verbo, do que é substantivo, do que é advérbio. Não. Eu só vou tentar te passar uma forma de pensar para que você não cometa mais esse erro. E aí você tem que pensar comigo que end é um lugar. É um pedaço de um... né? É uma parte de um lugar. Então, por exemplo, quando você vai falar... Você fala, você anda até o fim da rua, até o final da rua, depende, né? Depende da pessoa, ela fala, vai até o fim da rua ali, ou vai até o final da rua ali, e a gente não vê a diferença entre as duas coisas. Mas o certo em inglês vai ser, você vai até o fim da rua, e esse fim é um pedaço da rua, você anda toda ela, e aí chega no fim da rua, é um pedaço da rua, você vai chamar isso de end of the street. End of the street. Se você falar final of the street, ninguém vai nem entender o que você quis dizer com isso. E por que não vai entender? Porque enquanto end é um lugar, aqui pra gente, tá? Dentro do contexto onde você está cometendo esses erros. Eu não vou entrar em todos os detalhes e tudo que end pode ser. Mas no contexto em que você está errando, você está substituindo o fim, um pedaço. Então, por exemplo, eu vou até o fim do mundo, at the end of the world. Até o final do ano, eu preciso terminar isso, at the end of the year. Né? By the end of the year. Onde que está a luz? Está no end of the tunnel. Tudo bem? Você tem que ir até o fim do túnel para encontrar o trem. E o que é o final? E por que a gente não pode usar final no lugar de end? Porque final é um adjetivo. O que é isso? É uma qualidade. Ele precisa de alguma coisa que ele possa alterar. Está se confundindo? Vamos exemplificar bem isso. Bonita. O que você pensa quando eu falo a palavra bonita? Talvez você pense numa mulher. Mas será que bonita só pode ser mulher? Não. Pode ser uma paisagem bonita, pode ser uma foto bonita, pode ser uma palavra bonita, pode ser uma casa bonita. Então, quando eu falo bonita só, você não consegue com certeza saber do que eu estou falando. Então, você precisa de alguma coisa que seja bonita. Final é a mesma coisa, porque ela significa final. E você precisa de alguma coisa que seja final. E esse final significa definitivo. Então, você precisa do, por exemplo, final solution. É a solução definitiva, é a solução final. Depois dessa, você não vai precisar de outra. O seu filho está estudando aí para his final exam. O que é um final exam? É o exame, é a prova final. É aquela que vai decidir se ele vai passar ou não. Você vive mudando de ideia, pelo amor de Deus, give me a final decision. What's your final decision? Qual a sua decisão final? A decisão definitiva, aquela que você não vai mudar, aquela que você não vai trocar. Ok? Nossa, Fausto, você explica muito bem. This is the final explanation. Nossa, que tosco, ficou horrível o meu exemplo. Mas sim, depois dessa explicação, você não vai precisar de outra. Então, this is the final class about the difference between final and end. Essa é a aula final, a definitiva, a respeito da diferença de final e de end. Depois disso, talvez você não precise de outras. Prepotência, talvez você precise sim. E o fato de você entender a diferença entre essas duas palavras não significa que você não vai errar quando a gente estiver conversando. Aí você vai errar, só que da próxima vez que eu falar não é final, é end. Aí você vai falar, é verdade, e eu já sei por quê. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo, tudo bem? Então, nunca fale at the final of the year, no final do ano, porque isso não faz sentido algum. Você tem que falar, é um pedaço dentro de um caminho que você percorre, dentro de um espaço que você percorre, então você vai falar at the end of the year. At the end of the year, we're going to have a final product. And I will give you the final report. Então, assim, no fim do ano, eu vou te entregar o relatório final sobre o produto final. O relatório definitivo, porque não vai mudar mais. E o produto definitivo, porque é aquele que vai para o mercado e não vai se alterar mais. Ok? Ficou claro? Espero que sim. Vai para a playlist da Manuela e do Tommy,
que eu vou fazer outros vídeos que vão servir para você também, ok? Espero que seja útil, a gente se vê na próxima. Um grande abraço.